Eu acho que para todo presidente do quórum, quando vê essa revelação, ter pensado pelo menos parecido. É uma oportunidade a mais do homem, um pouco mais com a sua esposa dentro do seu lar, através do estudo do evangelho, de fortalecer as famílias da nossa ala, né, e de capacitar ainda mais individualmente o Filho de Deus para as rotinas do dia a dia também. O... Algo que me chamou a atenção é que é a primeira vez, eu acho, que a gente começa a estudar os ensinamentos dos profetas, né, como um livro é, na atualidade. A gente normalmente vai estudar os discursos, né, da conferência, algo do tipo, mas somente quando o profeta ele falece, né, e é chamado um novo que eles colocam o livro em prática, né, a gente estudar. Então aqui eu acho que a gente vai estar mais próximo, a gente vai se conectar mais com o profeta atual, tendo os ensinamentos dele é, nos dias de hoje. Quais ensinamentos do profeta Russell Nelson que vocês guardam com vocês, assim, que vocês lembram sempre? O ensinamento de apacentar, né? Uma coisa que eu tenho buscado sempre, né? Que eu vejo que tem muito, tanto na igreja quanto no condomínio que eu moro, né? No dia a dia, as pessoas sempre buscam algum tema para ter intriga, para ter discussão, para causar discórdia, né? Em vez de tentar enxergar sempre as coisas boas. Então eu gostei muito dessa revelação, desse ensinamento que ele passou pra gente. E, e às vezes dá certo. Sim. Às vezes dá certo, às vezes o espírito de discórdia tá maior e ali eu não consigo ajudar, mas na maioria das vezes tem surtido bons efeitos. E é interessante pensar nisso, porque tem até uma parte que a gente vai ver um pouco mais na frente sobre apacentar, sobre pacificar. O presidente Nelson, ele viveu ele vive num caos, né? Ele foi médico. Então, não sei se vocês já participaram de ficaram em hospital por muito tempo, mas é um caos. É um caos. Já. É Já caótico, fiquei. né? E realmente buscar a paz no meio daquele caos é muito complicado, é muito difícil. E imagina como o presidente Nelson, né, ele aplicou isso na vida dele para poder ensinar para as outras pessoas, né? A gente sabe que ele é um exemplo de uma pessoa muito compassiva, muito paciente. Então, realmente, ele é um grande exemplo disso, a gente só aprende com ele, né? E você, irmão? Aí, mano, a vida dele já é um exemplo, já é um ensinamento. Se a Sim. gente pegar ali, né, desde o comecinho ali, quando ele resolve se batizar com 16 anos, né, que ele de vez começa a frequentar a igreja, mesmo tendo os pais menos ativos, e dali para frente a gente vê o progresso espiritual, físico, material, né, do ainda irmão Nelson. A gente já tem os ensinamentos ali. A biografia dele é linda, né? Mas o que veio como uma avalanche, né, para todos nós membros da igreja e ficou como um estandarte, né, no meu ponto de vista, foi o Pense Celestial. Aquilo Sim. ali, aquela frase ali, Pense Celestial, para mim, ela ficou pensativa na minha cabeça, né? Principalmente como a gente está falando agora o assunto, né, desse caos do dia a dia, das dificuldades, quando a gente tem uma oportunidade de, em segundos ali, tentar ao máximo pensar celestial e tomar uma decisão boa. Essa parte também do pensar celestial, porque ele abrange muitas coisas, né? Então, o próprio discurso do presidente Nelson, ele vai dando alguns pontos que lá fala sobre pensar celestial. Fala um pouco sobre expiação, fala um pouco sobre o plano de salvação e realmente é isso, nós devemos pensar celestial de todas as formas e realmente viver dessa forma. Realmente, como vocês comentaram, muitas das vezes é difícil no meio do caos que a gente vive. Mas realmente, se nós estamos ali pensando sobre o evangelho, sobre Cristo, eu acho que se torna um pouco mais fácil de viver aquele momento, aquele caos ali em nossa volta. E a partir do momento que a gente volta para casa, eu acho que aquilo fica tudo para trás. E tudo realmente se torna algo bem É melhor. porque pensar celestial, ele se tornou um bordão para os membros da igreja. Igual antigamente, quando o profeta Nelson ele sempre falou permanecer em lugares santos. É permanecer em lugares santos em todas as coisas, né? A gente falava uma frase, ontem foi um caos lá na escola, permanecer em lugares santos. A gente sempre falava, né? E agora, pensar celestial. Eu gostaria de fazer um link com outro bordão
que ele fez logo no início, que ele foi chamado como o presidente da igreja, né? Ele disse que ele iria ser... A presidência, ela teria que pensar no fim, né? Ter o foco no fim. Uhum. Né? E qual é o fim? É a investidura, é o templo. Né? É a gente concluir os nossos convênios. Então, quando a gente pensa celestial, aí que ela também arremetendo a algo que o presidente Monson falou, né? A gente enxergar os outros já com a roupa, com as vestes brancas do batismo. Então, eu como bispo enxergar os membros com as vestes brancas do templo, né? Então, a gente ter esse pensamento no fim, a gente sempre pensar que Cristo ele expiou por todos nós, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade de fazer o convênio, se aproximar dele, né? De acordo com os convênios feitos lá. Nesse último domingo, lá na reunião de jejum e testemunho que tivemos na ala, falou muito sobre voltar à presença de Deus, sobre vivermos em família. E aí, de acordo com o que o bispo falou, é isso, né? Pensar celestial. Como eu posso voltar à presença de Deus? Como eu vou fazer para levar minha família, meus filhos? Como é que eu vou dar um ensinamento cristão decente, né? Para que elas possam compreender os mandamentos, para que elas possam ser mulheres valorosas? Como é que eu vou perseverar até o fim? Quando eu era missionário, eu pensava, bom, perseverar até o fim deve ser fácil pra caramba, né? Porque eu vou me batizar, vou receber o Espírito Santo e depois tudo bem, é só perseverar até o fim. Só continuar. E esse perseverar até o fim, ele é diário, ele não acaba nunca. Dia após dia você tem que guardar os mandamentos, no final do dia você tem que agradecer por tudo que aconteceu, você tem que pensar onde tinha mais oportunidade para você ser melhor. E nesses momentos também existem as oportunidades para você pensar celestial. E o presidente Nelson, ele tem anunciado bastante templos. Então, isso significa que as pessoas estão frequentando cada vez mais o templo. Então, provavelmente, nos lugares que tem templo estão sendo anunciados, são lugares que as pessoas precisavam viajar para frequentar um templo e tudo mais. Agora elas têm a oportunidade de frequentar um templo mais perto. É bem interessante que o Senhor realmente quer que todas as pessoas sejam abençoadas com a ida ao templo. Ele quer que as pessoas possam ir fazer suas investiduras próprias, abençoar aquelas pessoas que já faleceram também, fazendo todas as ordenanças lá dentro. Inclusive, o presidente Nelson é o profeta que mais avançou na questão da construção de templos, né? Porque a gente vê que nas últimas conferências eles têm anunciado tantos e tantos templos e possibilitado tantas pessoas a participarem da obra vicária, né? Então, eu lembro que um dos primeiros discursos que o presidente Nelson deu, quando ele começou a ser o presidente, foi de fazer 3 metas e dentro dessa meta ele colocou: vão ao templo, façam suas investiduras, né? E foi ali que eu falei, tomei um baque, eu preciso ir pro templo. E realmente eu tenho visto como isso tem ajudado a minha vida, né? E eu sei como isso ajuda a vida de muitas outras pessoas, né? Ter as investiduras, participar ativamente do templo, porque o templo ele sempre vai estar ali, mas nós temos que ir lá, né? Então, realmente, essa inspiração do presidente de pensar no futuro, pensar no final, ela nos ajuda tanto e a gente pode ter certeza, né, de que essas coisas elas vieram no momento certo, né? Porque a gente vê ali os sinais que estão chegando e o Pai Celestial ele já preparou isso pra gente muito antes, né? E a gente precisa estar atento aos sussurros do Espírito Santo. Toda a conferência agora o presidente Nelson anuncia um templo. A gente acha que vai ser 1, 2 ali no máximo, mas geralmente é bastante templo. E realmente mostra que o Senhor ele quer que todas as pessoas realmente frequentem, tenham essas bênçãos. Porque se a gente pensar, muitas das vezes antigamente as pessoas talvez tenham morrido sem ter recebido a bênção de estar no templo. Então muitas das vezes as pessoas já frequentaram muito o templo fora da sua cidade e depois que elas falecem que elas vão ter um templo na cidade. É bem interessante realmente de como o Senhor trabalha dentro da igreja, inspirando cada vez mais o profeta nas coisas que é para abençoar as pessoas. Assim, em sua tomada de decisões, o presidente Nelson ele se preocupa com o impacto geral. Ele é muito bom em pensar em todos os prováveis efeitos de uma decisão, norma ou aplicação de doutrina. Nos vários grupos de membros, os idosos, os jovens, os menos ativos, os líderes da igreja e outros. Vi essa qualidade em outros líderes, mas a visão do presidente Nelson nesse aspecto é excepcional.
Talvez isso seja fruto de sua experiência como médico, que não pode receitar um medicamento para apenas uma parte do corpo, sem levar em consideração os seus efeitos em outras partes, né? Então, com esses anúncios de templo em diversas regiões, em diversas cidades, com certeza ele teve essa preocupação, né? Então, tinha gente que nunca teve oportunidade, apesar de ser membro durante a vida toda, talvez nunca tenha tido a oportunidade de ir ao templo, né? Mas com essa tomada de decisões, né? Com essas revelações, com esses anúncios de templo, ele incluiu, né, todo mundo. Ele está dando a oportunidade para todo mundo ter um templo próximo de casa. Tem que parar para pensar. Tem tantas pessoas que se esforçam tanto para chegar longe, viajam horas de ônibus. Antigamente era muito mais perigoso, não que hoje não seja, mas realmente viajar para poder participar das ordenanças do templo é uma bênção a gente ter um aqui, né? A gente tá a uns 20 minutos do templo, da onde a gente tá agora, na Alvorada. Então, a gente tem um templo perto. E a tendência é que somente tenha muitos templos mais perto, né? O irmão Gabriel da BYU, quando ele veio aqui, foi perguntado para ele: quantos templos tem perto da sua casa? Ele falou: bom, se eu andar por 30 minutos, eu tenho uns 15 templos. Se eu andar por umas 2 horas, eu tenho 50 templos perto de mim. Então, imagina, isso é Sião. Isso é Sião crescendo e prosperando, né? Tudo bem que ele mora em Utah, mas nós realmente podemos transformar a terra nesse lugar santo, nesse lugar Sião, que vai se tornar um dia, né? Agora, uma coisa interessante e importante também, que vale ressaltar, é que o templo ele é para todos, independente da religião, da cor, de qualquer coisa, de você ter ou não uma recomendação, o templo ele é para todos. E você pode, só de estar ali na entrada do templo, no pátio, no jardim, ser abençoado com o influxo do Espírito Santo. Então é interessante e muito importante que todos nós, independente da condição, possamos estar ali. Eu nunca vi ninguém que estivesse olhando para o templo, passando de ônibus, passando de carro e estivesse infeliz. Todo mundo abre um sorriso, fala: olha que lugar legal, que lugar bonito. Pessoas que não conhecem, que nunca estiveram lá dentro, querem conhecer, perguntam para membros da igreja como faz para entrar ali. Então é interessante que a gente possa o máximo de tempo também, como membro da igreja, estar lá dentro. Tem um oficial do exército que frequenta lá a ala, e o batalhão que ele serve é ali ao lado do templo, né, naquela região. E ele estava fazendo a ronda num carro do exército, e 2 soldados estavam com ele, e eles falaram: nossa, que lugar bonito, né? Aí ele, como membro, já não perdeu a oportunidade, né? Ele falou: olha, vocês querem entrar? Aí falou: acho que seria interessante, mas com certeza não pode. Lá ele falou: não, vai lá, vamos fazer o teste. Vem descobrir se pode. E eles entraram, né? O pessoal abriu o portão e ele pôde compartilhar um pouco do evangelho. E já é uma coisa recorrente, né? Ele já levou vários outros amigos dele do exército lá pra ala. Então sempre que tem essa oportunidade, ele bota o pessoal lá pra dentro. Então realmente é um lugar aberto pra todo mundo, não é somente pra quem tem recomendação, né? Qualquer pessoa que queira entrar no templo, e estando aberto ali num horário agradável, vai poder entrar. Quando o Russell M. Nelson estava na faculdade de medicina, foi-lhe ensinado que nenhum médico deveria tocar um coração humano, porque assim que fosse tocado, ele pararia de bater. Apenas alguns anos mais tarde, porém, o Dr. Nelson e seus colegas pesquisadores relataram a primeira utilização bem-sucedida de uma bomba de circulação extracorpórea em um cachorro. O aparelho cardiopulmonar assumia a circulação do paciente, permitindo a cirurgia em um coração que não batia. Esse avanço avançado pelo Dr. Nelson e seus colegas logo passou a ser utilizado em seres humanos, resultando na realização de 1,5 milhões de cirurgias cardíacas de peito aberto por ano no mundo inteiro. Então, além de ser uma grande pessoa na igreja, ele também ajuda o mundo, né? A gente pode ver que, a partir dele, as cirurgias de peito aberto, elas podem acontecer. Porque antigamente, as pessoas não podiam tocar no coração e, por exemplo, ressuscitar ele pela mão, sabe? Porque os nossos músculos, eles não são capazes de reproduzir os músculos externos, perdão. Eles não são capazes de reproduzir os batimentos cardíacos, né? Apenas o coração e o cérebro.
ligados um ao outro. E essa pesquisa do presidente Nelson, junto com outros colegas, claro, não desmerecendo os outros, mas fizeram um avanço incrível na medicina, né? Isso tem beneficiado tantas pessoas ao redor do mundo, né? Imagina quantas pessoas precisam dessa cirurgia para sobreviver e para viver. O que levou ele a conseguir descobrir isso, né? Uhum. Diz que ele estava lendo Doutrina e Convênios 88, versículo 36 e 38. 38, isso mesmo. A todos os reinos se deu uma lei. E a todo reino é dada uma lei. E toda lei também tem certos limites e condições. Então, foi por meio do entendimento das escrituras e da aplicação delas a essa área de interesse, né, do presidente Nelson, que ele conseguiu ter essa revelação, né, para a área dele, para a área de estudo dele. Então, ele levou isso até agora, né, Ninguém sabe fazer. ninguém sabe fazer, mas se eu estudar, se eu me dedicar, com certeza eu vou descobrir um meio para que isso ocorra. Então, Bispo, o que isso conta, esse exemplo do presidente Nelson? Ele conta para os jovens adultos solteiros. Ontem, a gente, na aula do Vem Segue-me, do livro de Mórmon, né, a gente aprendeu que as escrituras, a vida dos profetas, tudo isso, ela é um guia pra gente, é uma liarona, um mapa, uma orientação. E aqui dá pra ver que o presidente Nelson, ele soube explorar isso, né? Ele usou as escrituras como um guia para ele, uma rota de orientação, né? Então, a gente tem essas ferramentas ao nosso alcance. A gente não precisa se apegar somente ao estudo secular. É muito importante, com certeza. Mas a gente tem que colocar Deus também como primeiro lugar na nossa vida. Então, a gente tendo Deus como primeiro lugar na nossa vida, colocando as ferramentas que Ele nos concede, a gente vai ter essas inspirações para o nosso campo de trabalho. Através de uma escritura, levou ele a fazer uma outra coisa, né? Então, muitas das vezes a gente acha que as escrituras estão ali só para ajudar o nosso lado espiritual, mas o nosso outro lado secular ali também, elas estão para nos ajudar. É bem interessante ver de como ele usou uma escritura para assim ajudar outras pessoas. A gente pode ver aqui essa revelação que ele deu agora, né, para que os jovens até 35 anos possam voltar ou possam estar aqui no Instituto, ela se aplica também de acordo com o que nós já acabamos de ler, né, porque ele usou as escrituras, né? Então, assim como ele usou as escrituras lá e foi muito eficaz no que ele precisava naquele momento, hoje nós podemos continuar aí, os jovens até 35 anos, lógico, enquanto nós estivermos vivos, né, até com 100 anos. Estudar. Mas esse estudo dedicado do Instituto, Exato. ele pode levar a gente muito longe, né, fazer com que a gente possa ter descobertas não só para o lado da medicina, mas para a nossa área, para a nossa vida, para a Várias nossa revelação áreas. pessoal, para a nossa família, né? Uma das responsabilidades do meu chamado, né, é saber distribuir o orçamento da aula eficazmente, né? E sempre que o Jais ele veio pedir orçamento, Nunca tinha orçamento. não, Tem eu liberava assim um pouquinho, Só um né? pouquinho. Já tirei, já fiz atividades lá com dinheiro entre eles também. Mas eu sempre falo, olha, o Instituto tá aí para vocês. O que tem aqui no Instituto para o Jais? Olha, tem sinuca, tem ping-pong, tem, como é o nome daquele... Aerodisco. O aerodisco, Esse é muito tem bom. lanche, tem o suco maravilhoso, mais famoso de Manaus. Suco viciante. Salas com ar climatizadas, um ambiente super agradável e com pessoas na faixa etária, né, para vocês se relacionarem, serem amigos, futuros namorados, namoradas. Eu penso no curso de namoro italiano. Eu frequentei o Instituto durante uns 10 anos da minha vida e foi lá que eu conheci a minha esposa. Eu levava água para ela, né? A bichinha cansada, a gente nem namorava ainda. Aí ela falava assim, tô com sede. Aí eu já ia lá, pegava o copo e falei, olha. Ele andava Água com a já tá garrafa aqui. debaixo do braço. Então já comecei a cuidar da planta ali. E lá que a gente começou a se conhecer, né? Regando a planta literalmente. E a gente formou um relacionamento e uma família, né? Então, com certeza é um ambiente adequado para vocês conhecerem
pessoas ideais, né? Com o mesmo foco que vocês. Mais do que isso, pode ser uma mera coincidência e dar certo. A probabilidade de você conhecer alguém aqui no Instituto e vocês serem uma família eterna aumenta muito. Demais, demais. Que tá sendo essa revelação aí dos 35 anos. Minha esposa tem 29. Ou seja, eu tenho uma caminhada longa ainda. Porque eu tenho 35. Teoricamente eu já ia parar, né? Mas você pode acompanhar ela. Exatamente, já fiquei sabendo disso. Olha aí. Olha aí. Então, vamos continuar aqui para nosso material da aula, né? Então, uma das frases que o presidente Nelson falou, o doutor Nelson falou, é que o dever de um médico é principalmente ensinar. Um médico atua realmente no mais alto nível de sua capacidade quando ensina ao paciente qual é o problema e o que deve ser feito a esse respeito. Olha que interessante. Porque quando você chega no hospital, você explica para o doutor o que está acontecendo com você, certo? Você fala, poxa, eu tô com dor de cabeça, eu estou com dores fortes na região da barriga e eu acho que tem alguma coisa a ver com a coisa que eu comi. E o que o médico fala? Bom, Dipirona e água. o que acontece? Dipirona, a água vai embora. Mas, na verdade, em lugares de fora, a gente pode perceber que não é isso. O médico, o certo, não certo, mas o que ele deveria acontecer? Olha, acontece que você está tendo uma alimentação e por causa disso você adquiriu algum problema e esse problema ele pode ser tratado da seguinte maneira. Ele explica. Então, realmente, um médico, ele é um professor, mas ele ensina sobre nós mesmos, né? Continuando, o presidente Nelson ele tem um interesse pelo ensino, pela instrução ao viajar para outros países a fim de demonstrar e ensinar procedimentos médicos para auxiliá-los no ensino. Ele estudou vários idiomas, inclusive francês, português, alemão, russo e espanhol, para poder comunicar-se melhor com outros médicos e pesquisadores de outros países e ensiná-los. Então, além de ele ser uma pessoa muito estudada, porque ele realmente estudou muito na vida dele, ele quer passar esse conhecimento para as outras pessoas. Mas como ele ia fazer isso se ele chegasse pro Kevin, eu queria te ensinar uma coisa, mas eu não sei falar a sua língua. Talvez o Kevin não saiba falar inglês. Então, como isso ia acontecer? O presidente Nelson, ele se dispôs a estudar outras línguas, estudar outras culturas, né? A gente tem uma foto aqui de ele com algo oriental, provavelmente aprendendo, provavelmente ensinando também. Então, além de aprender, ele ensina. Mandarim. Foi o mandarim que ele aprendeu também. Mandarim. Ele poderia simplesmente só ir lá e o hospital, ou sei lá, o local que ele tivesse, chamaria um tradutor. E ele estaria ali falando e a pessoa traduzindo. Mas talvez ele sentiu que não seria algo que as pessoas pudessem absorver mais do que realmente ele tá ali falando e demonstrando ali para eles. E é interessante que ele aprendeu vários idiomas. Ele não se focou só em um ali. Então ele aprendeu vários para assim outras pessoas também poderem aprender. Então imagine, esses simpósios geralmente vão vários médicos para ver. Então porque às vezes é algo novo. Algo como ele fez logo no começo, que é trabalhar com o coração ali, segurar o coração. Então era algo novo. Então ele ensinava as pessoas, provavelmente vinha pessoas de todos os lugares para aprender uma nova técnica. E é bem interessante como isso ajuda outras pessoas também. Não ajudou somente ele, mas ajudou outras pessoas. Diz que quando ele descobriu, né, esse método cirúrgico que ele desenvolveu junto com a equipe, 1.500.000 pessoas estão sendo ajudadas anualmente com isso. Então, indiretamente, né, quantas milhões de pessoas ele ajudou. Então, ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa que trabalhava bastante, que viajava bastante. Um pouco mais para baixo, aqui também já puxando para o que eu, como bispo, passo, né? Às vezes eu entrevisto alguma irmã para um chamado, né? E esse irmão vai falar, eu não tenho muito tempo, né? Minha vida é corrida, eu trabalho, eu tenho filhos, sempre botam alguma dificuldade, né? Não tenho muito tempo para eu servir. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu faço pós-graduação, eu agora faço instituto. Olha aí, ó, mais uma coisa. Eu tenho um chamado, sirvo ativamente na igreja, participo de diversas atividades na igreja, né? Então, aqui, um pouco mais para baixo diz o seguinte, né?
que o presidente Kimball, ele estava acompanhado do elder Legrand Richards, né, do Quórum dos 12 Apóstolos, e ele disse que muitas vezes tinha pensado no nome do irmão Nelson até então, para algum chamado específico, né, para sei lá, presidente do quórum, dando um exemplo, né, para algum chamado, mas sempre tinha algumas pessoas que falavam, ah, mas ele é um homem muito ocupado, né, ele é um homem muito corriqueiro. Aí diz o seguinte, ele não seria muito bom, ou ele não tem tempo, ou as duas coisas. Mesmo assim, sentimos que o Senhor o quer. Agora, se você achar que está atarefado demais e não deve aceitar o chamado, esse é um privilégio seu. O presidente Kimball falou para o irmão Nelson, né? E o presidente Nelson, ele respondeu simplesmente assim. A resposta para a aceitação desse chamado, eu já respondi em 31 de agosto de 1945, quando eu e minha mulher nos casamos no templo. Assumimos o compromisso de buscar primeiro o reino de Deus e a sua retidão, sentindo-nos confiantes de que tudo o mais nos seria acrescentado, conforme prometeu o Senhor. Então, o presidente Queiroz, que é o presidente lá da Estaca Ponta Negra, ele falou, né, que muitas vezes, muitas das bênçãos que veio para a vida dele, veio quando ele estava servindo, né, as grandes bênçãos. Então, não é motivo de desculpa a gente estar na correria, né, para evitar participar de alguma coisa, de participar do instituto, de participar de um chamado ativo na igreja, né? A gente tem que lembrar do que a gente assumiu quando a gente se batizou, né? Quando a gente se batizou, a gente assumiu um compromisso com Deus e a gente está disposto a aceitar qualquer coisa. Sim. Não é muita coisa, né? Se pegar que cada dupla de ministrador, ministradora tem 3, 4 famílias para visitar, é bem pouquinho, né? Você pega ali uma horinha do seu domingo, do seu sábado, né? Vai lá, visita aquela pessoa, demonstra amor, né? Vai presencialmente. Hoje a gente está ficando um pouquinho mais frio com relação a isso. A gente quer só mandar uma mensagenzinha, perguntar como é que tá e deixar para lá, né? E não é exatamente o propósito, né, do Salvador a respeito de ministrar, de apacentar as ovelhas. Ele quer, de fato, saber se nós, enquanto ministradores, a gente está tendo aquela preocupação com as pessoas que precisam, que necessitam e que estão abaixo de nós para serem ajudadas de alguma forma. Não só financeiramente, mas com amor também. Dois pontos que eu gosto de tratar na ministração, né? Um é a pessoa que vai ministrar, buscar ser amigo daquela pessoa que está sendo ministrada, daquela família que está sendo ministrada. E a família ministrada está aberta a ser amiga daquela pessoa que vai ministrar também. Precisa ter contrapartida. Então precisa desses dois pontos para que a ministração ela seja efetiva e não fique somente numa mensagem, né, de escritura ou algo. Não, gente, a pandemia acabou. Né, o tempo da gente se isolar, ficar longe das pessoas, já foi. A gente precisa ter essa afetividade, né? A gente precisa ter esse relacionamento com os membros da igreja. A gente precisa ter nossa casa aberta, os membros precisam ter a casa aberta. Ah, mas o irmão vai olhar o que eu tenho em casa. Gente, desculpa, vai ter gente mal intencionada em todo canto, mas a ideia é ser amiga. E para que vocês sejam amigos, tem que abrir as portas, saírem, irem se divertir, irem ao shopping, né, fazer outras coisas, não somente aquele encontro dominical. E a gente volta a permanecer entre os santos. Isso mesmo. O Elder Jeffrey Holland, ele fala que quando ele aceitou esse chamado, ele pôde ver a humildade e a simplicidade que o presidente Nelson tinha. Então é a fé dele. É engraçado que ele fala que ele comparou. Ele é humilde assim, tal como uma criança em todos os níveis e em praticidade todo o relacionamento humano no qual eu o observei. É interessante. Então, como a Polly falou, ele é uma pessoa tão carinhosa que realmente ele transmite. E é interessante algo que ela falou, é olhar além da camisa branca e da gravata. Então, realmente, o presidente Nelson, ele transparece isso às pessoas. Até mesmo quando ele se machucou, quando ele caiu, ele ainda transmitia amor às pessoas. Ele sabia que ele estava machucado, mas mesmo assim ele transmitia algo que ele estava bem. Então, realmente, ele estava se recuperando daquilo. Naquela conferência geral que ele deixou uma mensagem estando em casa ali, que eu acho que quem assistiu, pelo menos foi a sensação que eu e minha esposa tivemos, é que
era um lugar bem tranquilo ali, bem confortável, que dava a sensação que eu da minha casa estava ali perto dele também, ouvindo a mensagem dele. Parecia uma coisa muito familiar pra gente, sabe? Era uma proximidade muito grande ouvir o presidente Nelson, mesmo dali machucado. Eu sou realmente muito grata por ter um profeta vivo que me ama e que continuamente mostra, revela as coisas de Deus. E sobre o Guinness, a gente ganhou. A gente é literalmente um recorde mundial Tá de lá. mais de 31.384 pessoas. Né? A gente bateu o recorde no Guinness. Eu vou mandar o print lá no grupo do Instituto. Show. Eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. O presidente Nelson, ele foi lá em Natal em 2017, numa conferência de estaca, né? Ele não era o presidente da igreja, mas ele era presidente do Quórum dos 12 Apóstolos na época. E meu filho, ele tava um pouco doente na época, né? A minha sogra, ela é meio agitada. Ela pegou o menino do colo da gente, saiu correndo, porque a gente não... tinha que dar espaço, né? Tinha horário de voo e tudo mais. A minha sogra só pegou o menino, saiu pela outra porta, deu a volta e quando ele tava entrando no carro, ela deu a chamada de atenção e o presidente Nelson ali pôde dar ainda um beijo na testa do meu filho de 8 anos, né? Oh, Ele tinha 1 ano e pouco na época. E foi uma alegria, uma alegria muito grande. Tanto pela recuperação, né, posterior do meu filho, ele ter se recuperado bem e a gente ter assimilado a isso. E também a gente ter tido essa oportunidade de vê-lo presencialmente. É um homem muito bom. Tem uma postura boa, né, pra a idade e tudo mais. E aí tá chegando nos 100 anos, continua perfeitamente saudável. a liberdade religiosa é uma coisa muito comentada nos dias de hoje, né? Então, o presidente Russell Nelson é um exemplo disso, porque ele viaja o mundo inteiro, né? Junto com vários outros apóstolos, a gente sempre vê eles em outros lugares. E é muito interessante como eles são também diplomatas, porque eles conhecem os presidentes daquele país, né? Recentemente, quem esteve aqui no Brasil, em Brasília, especificamente? Eu não lembrar. Mas foi algum O apóstolo. Ulisses Soares deve... O Ulisses Soares, gente, ele mora aqui do lado. O Ulisses Soares Com vem, mais alguém. vem com frequência. Foi pra Brasília. Provavelmente Também tem Anderson. boas relações aqui, bem frequente. Provavelmente. É Mas- dois de casa. Eles sempre acabam conhecendo outras culturas e levando o evangelho, né, a essência do evangelho para outros lugares. Em 2011 eu servi aqui em Manaus. Servi de 2009 para 2011. E eu participei do primeiro ato ecumênico aqui em Manaus, que foi lá na Igreja da Matriz, no centro. Na época o presidente da missão não estava em Manaus e aí por algum motivo pediram para eu representar lá a igreja. E ainda era missionário. É um representante do Senhor, esse é o motivo. Alguma coisa aconteceu e pediram. E foi bem especial. Eu nunca tinha abraçado no mesmo dia um pai de santo, um padre, um budista, tinha de tudo lá, um pastor, uma pastora, sabe? Foi bem especial, né? E foi o pontapé. Todos os anos tem. Aquele foi o primeiro ano que teve aqui em Manaus. Foi bem significativo. Cantamos em coral lá, os missionários na Igreja Católica. As pessoas gostaram muito. Nós pudemos compartilhar uma mensagem também do Evangelho da Restauração, assim como todos falaram também de suas religiões, e o que ficou ali foi o respeito. Independente da circunstância, do que você acredita ser certo ou errado. E eu acho que é uma coisa que a gente tem muito, muito forte aqui na igreja, e apesar da convicção, da certeza que você tem no seu coração de tudo que você recebeu do Espírito Santo numa oração, e que você consegue ter a certeza que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, e Joseph Smith, ele restaurou a igreja, e nós temos hoje a chave do sacerdócio na terra, mas a gente, mesmo assim, com tudo isso, consegue respeitar
todas as religiões. E eu acho que isso o presidente Nelson ele quer transmitir constantemente para a gente a respeito disso, né? Desse respeito que a gente precisa ter com as outras religiões. O presidente Nelson, ele tem uma proximidade, né, um carinho muito grande com a China. E lá na China não é permitido proselitismo, né? Mas devido a essa proximidade com líderes lá da China, ele conseguiu, né, construir um templo, ele conseguiu levar missionários para lá, tudo mais. E também sobre essa questão dos encontros, né, entre religiões, né, mostra essa questão do respeito, né? Por respeito ao que o doutor Nelson, na época, fez na China, ao trabalho que ele fez na China, ele conseguiu levar o evangelho para dentro da China. Então, a mesma coisa é o que se dá quando a gente respeita, né, qualquer denominação religiosa. Uma vez postaram lá no grupo da ALA um vídeo criticando uma outra denominação. E eu cheguei nessa pessoa pessoalmente. Falei, olha, não é interessante que você poste esse tipo de vídeo, né? Por quê? Aquela pessoa, ela cresceu, uma pessoa qualquer, cresceu culturalmente naquela religião, naquela denominação. Todos os amigos, toda a família dela está naquela denominação. Então, se você critica, se você vai falar, desrespeita, né? Se você dá a entender que todo mundo daquela denominação está perdido, aquela pessoa vai querer se perder junto, porque é lá que está os delas. Né? Então a gente tem que demonstrar esse respeito e através desse respeito que Cristo vai chegar nas pessoas. A gente tem que ser essa ferramenta para Cristo. Então, esse encontro, né, as outras denominações, ela acontece em vários estados do Brasil. Aqui deve ter começado recentemente, mas é algo já antigo. Né? E que é bom ser trabalhado, não só com denominações religiosas, mas entre a política, entre empresas e outra coisa do tipo. A gente tem que ter sempre esse respeito ao próximo. E quando o presidente Nelson faz isso, ele honra o exemplo dos pioneiros. Quando nós fazemos isso, nós honramos o exemplo daqueles pioneiros que sofreram, morreram por causa da desigualdade, alguma coisa religiosa, sumiu. Mas realmente a gente honra. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa, obrigada. Eu tava tentando lembrar. Pessoas morreram por causa disso. E quando nós lembramos desse sacrifício que eles fizeram, nós honramos isso. Assim como nós honramos também o sacrifício de Jesus Cristo, que expiou pelos nossos pecados. Ele expiou pelos nossos erros. Ele fez com que nossos erros sumissem. Então, quando nós agimos dessa forma, nós não estamos só imitando uma autoridade geral, mas nós estamos sendo um pouco mais como Cristo. Com o presidente Nelson tem crescido bastante essa questão, nesse ponto. Então, cada vez mais está tendo essa participação da igreja ali com outras religiões e tudo mais. E realmente é demonstrar respeito e amor. Então, as pessoas, elas, como o bispo mesmo falou, muitas das vezes elas cresceram naquela religião. Então, para elas, aquilo é o mundo delas. Então, a partir do momento que uma pessoa acaba desrespeitando, para ela tornar algo bem absurdo, né? O meu primeiro companheiro na missão, ele estava para se formar padre. E ele conta que os missionários iam lá na igreja católica com ele para ensinar ele, para falar, todo o tempo paciente com ele, tentando entender como era lá na igreja católica. Ele estava lá fazendo seminário para se formar padre. Ele largou tudo, se batizou na igreja e foi o meu primeiro companheiro. Então, muitas das vezes o Espírito Santo ele vai tocar em outras pessoas através do nosso exemplo, através da nossa postura, através do nosso respeito, e vai fazer com que essas pessoas, em algum momento, né, não de repente ou necessariamente ali, instantaneamente, mas em algum momento essas pessoas vão falar, poxa, o bispo, né, os irmãos, foram pessoas tão legais, vou lá conhecer essa igreja, gosto, se batizam, e são membros fiéis dali para frente, né? Uhum. Eu lembro quando eu estava na missão, na minha segunda área tinha um irmão que ele morava bem em frente à capela, e a ex-nora que morava com ele, ela era mãe de santo. E quando a gente ia almoçar lá, quem preparava o almoço era ela. Então muitas das vezes a gente até ouvia algumas
alguns comentários de alguns membros sobre em relação a isso. E eu lembro que certa vez a gente foi lá só pra confirmar o almoço com ele. E ele falou que tava tudo certo, mas o almoço ia ser na casa do lado, que era o terreiro. Então a gente almoçou lá no terreiro. Então foi uma experiência bem interessante, mas a gente nunca deixou de ir lá por conta disso. Então era algo bem interessante, que ela tratava a gente super bem. Então eu lembro que teve um companheiro meu que perguntou como é que funcionava a religião e tudo mais, e ela explicou pra gente, super numa boa. Ela disse que ela respeitava bastante os missionários. Então ela sempre pedia para os missionários estar orando pela família dela, então para que assim o Senhor pudesse abençoar eles. E eu achei isso bem interessante mesmo. Então isso mostra realmente o amor que as pessoas têm, muitas das vezes. Então as pessoas lá fora muitas das vezes acabam discriminando as pessoas pelas religiões que elas frequentam. Então a partir do momento que nós realmente entendemos um pouco e respeitamos, realmente gera muito mais tolerância entre as pessoas. O Senhor ama o esforço. É uma frase recorrente na igreja, né? Porque é preciso se esforçar muito nos dias de hoje para nos manter firmes, né? Eu expliquei pro meu filho, né, quando ele tinha, na verdade, alguns meses atrás, sobre a expiação de Cristo. Aí eu falei detalhadamente para ele como foi o sofrimento, né? Eu falei, olha, apedrejaram Cristo, cuspiram em Cristo, bateram com pau, com chicote, colocaram uma cruz, não, uma coroa, né, com espinhos na cabeça dele, furaram ele, né, a palma, o pulso, né, e ele falou, nossa, pai, eu não queria ser ele. Aí eu falei, sim, né, porque é justamente isso, o único que quis ser foi ele. Ele era o único que estava preparado para ser o nosso Salvador mesmo. Então, eu acredito que ele ama o nosso esforço, porque quando a gente se esforça para cumprir, né, com os mandamentos, quando a gente se esforça para cumprir com nossos chamados, nossos deveres na igreja, na terra, a gente está colocando valer, né, o desejo que ele teve de se sacrificar por cada um de nós. Para relembrar um pouco, não sei se vocês ficam animados no dia 1º de janeiro, eu fico, porque eu sei que o presidente Nelson vai postar alguma coisa, né? Tem sido mais recorrente, desde 2022, 2023, 2024, ele tem postado dia 1º de janeiro, e sempre é uma mensagem tão especial, né? Tão doce, e eu lembro que numa das primeiras postagens, assim, de início de ano, né? Ele falou ele nos deu 3 conselhos. Ele falou que a gente devia fortalecer a nossa base espiritual, ser gentil com as outras pessoas e ser decidido. E ele falou que o Senhor ama o esforço, ama a consistência, o Senhor ama a firmeza. Quando a gente realmente se esforça, se dedica para seguir, sabe, os passos de Jesus Cristo. Eu sempre lembro da música da Mutual que diz, não somos errantes, alguém nos conduz. Quem é esse alguém que nos conduz? É o profeta, né? Somos orientados e seguimos a luz. Então eu acho isso muito especial. Eu amo o presidente Nelson, ele é realmente incrível. E aí eu postei uma foto, né, de um grupo de pessoas que estavam no meio da rua, no meio do sol quente, evangelizando, era de uma outra denominação. Aí eu postei lá no grupo, eu falei, olha, que legal, pô, os caras estão dando um exemplo aí do ID, independente da forma como eles vão falar, do que eles vão pregar, do que eles vão ensinar, mas eles estão aí no meio dessa lua, né, nesse sol quente, dispostos a falar de Jesus Cristo. E vai de novo a parte do respeito, que a gente estava conversando agora, independente da religião. E eu falei, poxa, se na igreja a gente tivesse essa mesma disposição, né, só de ministrar já seria bom, mas de pegar e evangelizar também, sair todo mundo, né, em arrastão no bairro, fazer alguma coisa diferente, pô, que legal. E aí teve um que colocou, do ar-condicionado eu resolvo, eu mando as mensagens aqui, e aí mais um monte sorriu, e ficou aquele negócio assim, bem amistoso. E eu fiquei bem chateado, para ser bem sincero, porque, como a gente está conversando agora, Deus, ele ama o esforço.
Eu não acho que é do ar-condicionado que ele estaria aqui pregando o evangelho. Não foi quando ele esteve aqui, né, 2000 anos atrás. E eu acho que a gente continua com essa responsabilidade do ID, de ir lá, de falar, conversar com as pessoas. O bispo da nossa sala aqui, recentemente, ele falou, poxa, tem pessoas que conversamos aqui numa atividade que teve, que passam aqui na frente da igreja todo dia, nunca entraram aqui, achava que só quem entrava era rico, achava que só quem entrava era isso, era aquilo, né? Pessoas que moram no bairro há 20, 30, 40 anos e que não sabia o que se passava aqui dentro, né? E, pô, se a gente pegar o Alvorada, é um bairro pequeno. A gente tem essa responsabilidade, de alguma forma, de fazer com que as pessoas possam pelo menos conhecer, saber, olha, aqui na igreja a gente fala sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e falando sobre esse esforço, de repente é o que vai fazer a gente ser mais abençoado. Tá aí o mandamento, tá aí a revelação da ministração, puxando de novo para mim, para o presidente do coro. Mas Deus, ele quer nos abençoar à medida que nós nos esforçamos também. Agora, irmão Queiroz, né? Ele foi desobrigado como 70 a... Foi domingo, eu acho. Não. Foi quarta ou quinta-feira da semana passada. Mas há 2 domingos atrás ele deu a última devocional dele lá na estaca, né? E ele fez um desafio para que cada um dos membros que estavam nesse devocional convidasse algum amigo, convidasse algum vizinho, né? Falasse do evangelho e da importância de Cristo em nossas vidas, né? E ele falou, olha, se vocês não compartilharem, né, essa mensagem, o celular de vocês vão queimar amanhã, né? Eu falei, ixi. Eu acredito Tome cuidado. que tenha surtido efeito. Mas assim, o que eu quero falar mais dessa devocional é como ele falou, né? A responsabilidade que nós temos de convidar essas pessoas. Né? Os missionários, eles vão ter o Espírito, sim. As pessoas vão sentir a verdade através dos missionários, mas a gente tem que preparar essas pessoas para eles. Né? A gente tem que realmente arregaçar nossas mangas e trabalhar para facilitar o trabalho deles. Né? O trabalho ele se torna mais efetivo, ele se torna mais objetivo e mais espiritual quando os membros estão trabalhando junto com os missionários. Então, é um convite que eu estendo, né? Que foi feito a mim e eu estendo a todo mundo que está ouvindo aqui, né? Arregaçem as mangas, conversem com seus vizinhos, com seus amigos, eles vão ter essa oportunidade. O Helder Queiroz, ele demonstrou até alguns membros, ele mostrou lá fotos de alguns membros, que ele tinha contato recorrente, mas ele não falou com esses membros sobre o evangelho, e mais para frente essa pessoa se tornou um membro, né? Então tem gente que é bispo, oficiante do templo, que ele tinha contato frequentemente, e ele não falou, né, do evangelho para essas pessoas. Ele fala, nossa, eu vou ser cobrado por isso. Eu poderia ter falado há muito tempo, né, do evangelho para essas pessoas. Então, quanto tempo eles perderam de bênçãos porque eu não tive a coragem de soltar a minha língua. Do assimilação com aquele aparelho. Ele tinha o conhecimento, tanto secular quanto das escrituras. Ele teve a oportunidade de fazer isso, mas imagina, ele só tivesse pensado, poxa, o coração, eu acho que uma máquina, se fosse assim, desse jeito, com essa programação, talvez desse certo, mas não falasse pra ninguém o que ele estudou. Não falasse pra ninguém, gente, eu tenho uma ideia, eu tenho algo que pode ajudar vocês aí com essa máquina. Quantas pessoas teriam morrido, estariam morrendo até agora? Talvez outra pessoa, né? Como a gente sabe, Jesus Cristo e o Pai Celestial sempre dão meios. Talvez outra pessoa descobrisse, mas não teria tanto impacto quanto o profeta atual, sabe? Então, realmente, às vezes a gente tem tudo ao nosso redor, todas as ferramentas, e a gente só não consegue se esforçar. É claro que todo mundo tem sua limitação. Eu não consigo fazer as mesmas coisas que o Kevin, mas o esforço de querer fazer 1% melhor a cada dia, ele mostra muita diferença nas nossas vidas, né? O quanto isso pode ajudar não só a minha vida, mas com a vida das pessoas que estão convivendo comigo, as pessoas que me veem, as pessoas que só passam por mim diariamente.
Qual a diferença que a gente pode que eu amo o presidente Nelson. Eu sou muito grata por ele existir, por ele ser o profeta da igreja, o vidente revelador. Ele vive na mesma época que eu. Eu tenho a oportunidade de ouvi-lo a cada 6 meses. E feliz que em breve eu vou poder estudar mais sobre a vida, sobre as coisas que ele tem para nos dizer. Porque eu sei que as coisas que ele fala, elas são as coisas de Deus. E é nesse momento que eu posso aprender mais, melhorar mais. Gratificante ter o presidente Nelson como o profeta da igreja. Então, outros profetas também foram bastante importantes para a igreja. Cada um teve seu momento de ajudar a igreja. O presidente Nelson, como a gente pôde ver, logo quando ele foi chamado como profeta, já teve a alteração para o Vem Segue-me, que foi algo essencial para o período de pandemia, que ali ajudou bastante as pessoas com o estudo em casa, já que não podia ir à igreja. E realmente, saber que ele é um profeta chamado por Deus, ele foi um homem preparado para estar nesse momento. Então, as coisas que ele fez, tanto no seu trabalho secular como médico, que ajudou bastante, e agora ajudando as pessoas nesse período, tanto como profeta como apóstolo. Então, ele ajudou bastante pessoas. Eu realmente sei disso. Então, eu realmente sei que ele realmente recebe a revelação de Deus. Ele realmente conversa com o Senhor. Ele conhece o Pai Celestial. Então, realmente é gratificante. Como ele fala bem aqui, quase num pedaço aqui, ele fala: eu os conheço, eu os amo. Tanto Jesus Cristo como Deus. Eu os amo e me comprometo em servi-los e a vocês até o último momento de minha vida. Então, realmente, isso é gratificante ter uma pessoa que está disposta a servir realmente até o final de sua vida. Que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós possamos seguir o exemplo dele também. De servir, não importa o momento, não importa a dificuldade. Então, o presidente Nelson deixa um exemplo bem grande isso pra gente mesmo. Estando doente, acidentado, ele estava ali servindo. E até mesmo no momento que, logo no começo, como a gente pôde ver, que algumas pessoas falavam que por ele ser médico, ter um tempo muito longo ali com o trabalho, não conseguiria servir direito. Mas mesmo assim, ele aceitou o chamado e serviu. Realmente ele é de grande exemplo. Queria só reforçar a parte do que nós falamos no começo a respeito da biografia dele, aproveitar esse começo. Ele, de fato, foi preparado para esse último período, antes da segunda vinda, para ser o nosso líder, para ser o presidente da igreja e o nosso profeta. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o segredo dos seus servos, os profetas. E ele tem revelado para o nosso presidente Russell M. Nelson muitas coisas importantes que servem para o nosso dia a dia, para o meu, para o seu, para o de cada um. Tem um testemunho muito forte a respeito de coisas simples que a gente tem ouvido não só nos discursos a cada 6 meses, mas também na Liarrona, em cada oportunidade que nós temos ali, para que eu possa, de alguma forma, como pai, como marido, como o presidente do quórum, como o ministrador, enfim, dentro de cada responsabilidade que eu, Thomas Cochin, tenho, né, como alguém que está trabalhando também, né, de ser alguém melhor. Eu acho que esse é o propósito. Como a irmã falou, ser melhor 1% a cada dia, para que a gente possa se preparar a voltar à presença de Deus. Eu também sei que Russell M. Nelson, ele é inspirado. E que Deus, ele tem ainda muitas coisas a revelar para ele, que nós precisamos estar preparados, para que a gente possa assimilar todas essas coisas e entender que a igreja é uma igreja de revelação, é uma igreja de produtividade, é uma igreja que a cada dia ela vai se renovando através da revelação que vem do próprio Deus, para a nossa vida e para esse momento atual, para que a gente possa saber suportar as adversidades que vão surgindo, que está cada dia mais difícil. Está cada dia mais difícil eu sair na rua hoje e voltar para casa no final do dia, né? E não ser assaltado, nada de mal me acontecer, né? Tá cada dia mais difícil eu deixar minha filha na escola,
num período que seja lá da manhã, da tarde ou integral, né, e saber que no final do dia ela vai voltar, né, bem, né, sem sofrer um bullying, sem alguma professora falar alguma coisa, né, saber que minha esposa está bem onde quer que ela esteja. Então está cada vez mais difícil, né, mas eu tenho certeza que o Evangelho de Jesus Cristo ele nos prepara e nos capacita para que tudo isso seja possível e a gente consiga suportar. Esse é o testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Amém. Como já foi falado, né? Cada profeta ele deixou grandes exemplos na nossa vida. Aí eu citei aqui, eu separei 4 coisas para falar, né? O presidente Nelson ele estudou, o presidente Nelson trabalhou, ele formou uma grande família e aqui no material de estudo fala que ele tem mais de 200 descendentes, né? Então, o homem criou um legado também. E ele serviu e serve aos membros até hoje, né? Desde quando ele decidiu se batizar. Então eu também quero prestar meu testemunho de que essas coisas são verdades. Que a gente tem que seguir o exemplo do profeta. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, temos que formar uma família. Temos que servir, né, o próximo até o fim. E essas considerações que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém.